A paz do Senhor. Que bênção! Estamos em mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e desta vez na classe maternal. Vamos estudar os livros poéticos. Que revista maravilhosa! Podemos encontrar a do professor e a do aluno. Temos atividades para crianças menores e para crianças maiores, porque o maternal, ele alcança crianças de 0 a 3 anos. Com muita alegria, nós estamos a sugerir, colocar em prática o que a nossa revista nos sugere, porque se é aula bíblica dominical, é a Bíblia, o nosso livro-tema. E temos aqui a Bíblia na linguagem de hoje, em que fica mais acessível às nossas crianças. A nossa lição, Jó, o homem que amava a Deus, ele está registrado em Jó, capítulo 1, de 1 a 5. O nosso guardando no coração está em Jó 1:1. E o objetivo desta lição é pais e educadores. No término do ensino, a criança deverá saber que devemos amar a Deus como Jó amava. Que coisa linda é corresponder o amor do nosso Deus Criador. Também, professor, a nossa revista, embora ela pareça pequena, ela tem o recurso que você pode acessar e imprimir todas as gravuras necessárias para a sua aula ficar mais atrativa para as nossas crianças. Isto é muito importante, porque todas essas lições, elas ficarão para a vida toda. A criança aprende agora e durante toda a sua vida será a mesma história, porque é a palavra de Deus. Nós temos também a Bíblia de recursos. Esta é para o Ministério com Crianças. E nós temos assim um resumo do que é o livro de Jó. E com que palavras nós vamos transmitir às crianças. E da mesma forma tem Provérbios, tem Eclesiastes, Cantares. E isso é enriquecedor para a aula. A nossa revista eu já expliquei que nós podemos imprimir o material e aqui nós já temos todas as figuras para as nossas 13 lições. Você vai fazendo semana após semana. O nosso guardando no coração é muito interessante. E eu fico pensando e perguntando, você tem alguém entre os seus colegas que você conhece e tem uma característica que marca? E você, como é que você quer ser lembrado? Quando as pessoas pensarem em você, o que querem ser lembrados? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui no livro de Jó que ele tinha 2 características e nós vamos memorizar esse texto. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó era um homem bom e honesto. Bom e honesto. Aqui nós temos uma mão para nos lembrar que Jó, ele amava Deus, ele confiava em Deus. E com certeza ele não tinha uma palavra como nós temos hoje impressa, mas ele conhecia o Deus Criador, ele tinha ouvido falar com os patriarcas, então ele se ligou com Deus. E essa ligação que ele teve com Deus fez com que ele se transformasse em uma pessoa boa e honesta. Essas características de Deus na nossa vida, elas só são possíveis através de Jesus. E se você tem Jesus no seu coração, claro que você vai aprender a ser bom e honesto. E você vai transmitir essas características por onde você for. Todo mundo vai confiar em você. Agora, se você ainda não tem Jesus como Salvador, sozinho é impossível se tornar bom e honesto.
Mas mesmo na aula de hoje, você pode conversar com um professor e ter a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador pessoal. E isto é muito importante. Então, quando nós lemos na Bíblia, Jó era bom e honesto, nós podemos entender que ele aprendeu isso com Deus e eu e você também podemos aprender. E nós vamos repetir este versículo, mas nós vamos repetir com alegria e nós vamos dizer batendo palmas, porque as crianças são animadas. Jó 1:1. Jó era fiel e honesto. Jó era fiel e honesto. Jó 1:1. Aprenderam? Muito bem. Depois nós vamos repetir algumas vezes. O trimestre todo nós vamos estudar sobre sabedoria. E então o nosso trem é o trem da sabedoria. E ele tem 4 vagões, porque cada um deles é um livro. Livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E no livro de Jó nós já começamos a glorificar a Deus e ver como que é uma família que ama o Senhor. Uma família que tem nele o seu modelo de fidelidade, o seu modelo de honestidade. E por isso nós colocamos uma luvinha que tem o número dos filhos de Jó. Colocamos aqui uma luvinha com a mãe, outra com o pai. Porque uma família, no modelo de Deus, tem o pai e a mãe. O pai e a mãe formam uma família com filhos, né? E aí nós podemos colocar os filhos de Jó, todos, para que você lembre que ele teve 10 filhos. Filhos são presentes de Deus na vida de uma pessoa. E isso é muito importante. Este tipo de trabalhinho é muito fácil de fazer com as crianças. Uma outra coisa que dá para você fazer é o seu trenzinho. De repente você pode conseguir caixinhas, encapar. É muito fácil. Mas se você não tiver a capinha, eu trouxe aqui o modelo para esse tamanho de caixas. Nós temos um barquinho. O barquinho todo mundo sabe fazer. Nós abrimos o barquinho e colocamos dobrada para o outro lado. Quando a gente dobra para o outro lado, ele fica com uma pontinha. Aí você pega essa pontinha e dobra. Quando você dobra, ele fica de um lado e de outro. Aí você dobra a ponta daqui e quando você puxa, ele fica a caixinha quadradinha como está aqui. Então, é muito fácil a gente fazer esse tipo de caixinha. Ele fica quadradinho, ele fica bonitinho e você pode fazer. Se você não quiser fazer, consegue a caixinha e o seu trenzinho vai ficar muito bonitinho. Você pode mandar para nós fotos, para nós vermos, porque cada um vai fazer o seu trenzinho da maneira que a criatividade der. E quando nós vamos lendo na Bíblia a lição de Jó, não podemos esquecer o objetivo geral da escola dominical, que é a evangelização, o discipulado e o treinamento para o serviço de Deus. Então, você coloca todos esses elementos dentro da sua própria história. Por exemplo, Jó era bom e honesto. Como ele era bom e honesto? Ele aprendeu com Deus. E Jesus nos ensina a ser bons e honestos. Somente com Jesus é que a gente consegue fazer. Não nos diz o texto o nome da esposa de Jó, mas nós entendemos diante do relato que ele tinha uma esposa e ela era uma mulher dedicada na sua casa, tanto que eles tinham 10 filhos. Olha, eram 7 homens, 3 mulheres. Então era uma família numerosa.
E nós vemos que Jó, ele era muito preocupado com a situação espiritual da sua família. A Bíblia nos diz que ele fazia sacrifícios em prol de seus filhos. Na época dos patriarcas, o sacrifício era uma ovelhinha sem defeito, um cordeiro sem defeito, que era sacrificado. O sangue deste cordeirinho, ele cobria os pecados e dava uma ideia de que no futuro o Senhor ia mandar o cordeiro definitivo. E sabe quem é o cordeiro definitivo? Jesus, o Filho de Deus perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto é muito importante, porque a família é o melhor lugar que temos para adorar a Deus, para aprendermos a palavra do Senhor. Inclusive, nas nossas igrejas, nós temos o projeto da cópia do Novo Testamento com todas as crianças. E embora estejamos estudando o livro de Jó, na hora de copiar a Bíblia é o Novo Testamento. E nós não podemos deixar passar muito tempo, 1, 2 versículos por dia. E quando chegar no dia da Bíblia, todos nós vamos apresentar os campeões na nossa Olimpíada da Bíblia. Isso é muito importante. Então, que a nossa lição de Jó seja uma lição motivadora, que nós possamos assim crescer com Deus, crescer na palavra e usando os personagens da seguinte forma: eles conseguiram ter comunhão com Deus, nós vamos conseguir, porque hoje nós temos a palavra inteirinha, nós temos o livro de Jó todinho e junto com Jó outros livros e o Novo Testamento todinho. Então isso nos enche de alegria o coração de saber que Deus cuida de nós da mesma forma que Ele cuidou de Jó. E não importa o que acontecer ao redor, a nossa comunhão com Deus tem que ser sempre firme. Deus me ama e cuida de mim, e Ele vai me ensinar a ser fiel e bondoso, ser honesto, assim como Jó foi. Que esta semana seja uma semana de muita bênção para você, para a sua família, para cada um dos membros da nossa Escola Bíblica Dominical.